evento é periódico quando se repete em intervalos regulares, como a Copa do Mundo, por exemplo. Nessa linha de raciocínio, a classificação dos elementos tem a ver com algo que se repete regularmente. A lei periódica diz que as propriedades dos elementos se repetem em intervalos regulares de números atômicos. A lei periódica e suas consequências são os assuntos de hoje. Pois é, pessoal. A lei periódica é uma lei que vem desde Mendeleev e que diz que as propriedades dos elementos, elas se repetem periodicamente. O Mendeleev morreu sem ter um modelo explicativo dessa lei. Ele, na verdade, constatou essa periodicidade, organizou a tabela periódica, tirou algumas conclusões, fez previsões, porém ele não teve um modelo explicativo desse comportamento. Quem deu esse modelo explicativo foi a descoberta da estrutura eletrônica, que veio muito após o Mendeleev. Ora, como é que nós podemos pensar a lei periódica hoje em dia? Em lugar de como Mendeleev, em termos de massas atômicas, que lembre-se que ele pensava numa sequência de massas atômicas. Modernamente, nós sabemos que a sequência dos elementos químicos na tabela periódica é pelos seus números atômicos. E, de vez em quando, há uma repetição estrutural. De vez em quando, um determinado elemento que tinha uma certa estrutura eletrônica, ele é seguido por vários outros e aparece uma repetição, aparece uma estrutura eletrônica semelhante àquela anterior. E aí os elementos têm um certo conjunto comum de propriedades e nós os encaixamos na mesma família. O nosso assunto de hoje é exatamente trabalhar propriedades periódicas. O que nós chamamos de uma propriedade periódica? É aquela que se repete regularmente. É aquela que, em função do número atômico dos elementos químicos, ela cresce e decresce com regularidade. Ela tem, portanto, uma certa semelhança com as funções periódicas da matemática, aquelas funções periódicas, isto é, repetitivas. Claro que não tem a elegância formal da matemática. Na verdade, as propriedades periódicas, elas se repetem com uma certa regularidade. E nós vamos ver o que significa isso hoje, em termos de alguns exemplos. Mas nós vamos começar não com as propriedades periódicas, vamos começar com algo mais fácil, que são as propriedades não periódicas. Vamos ao nosso primeiro quadro, então. Aí, o que nós chamamos de propriedades aperiódicas? Aquelas que somente crescem ou somente decrescem com o aumento do número atômico. Nós aumentamos o número atômico e a propriedade ou apenas cresce ou apenas decresce. Veja dois exemplos. Aqui você tem massa atômica e número atômico. Conforme o número atômico está aumentando, a massa atômica também está aumentando. Essa massa atômica também ela está aumentando. E com isso é uma propriedade não periódica. Você está vendo que à medida que você está aumentando o valor do Z, você está aumentando a massa atômica correspondente. Você está diante de uma propriedade que a gente chama de não periódica ou aperiódica. Agora veja, do lado de cá, você tem uma outra propriedade, que é o calor específico. O número atômico está aumentando, você está trabalhando com o calor específico e você percebe que à medida que o número atômico aumenta, o calor específico está diminuindo. Para quem lembra, está aqui embaixo o enunciado da lei de Dillon-Petit, que diz que o produto da massa atômica pelo calor específico é uma constante aproximadamente 6,4. Isso é um detalhe não absolutamente necessário ao nosso assunto, apenas um lembrete. Ora, essas duas propriedades que vocês acabaram de ver são duas propriedades não periódicas, não repetitivas. À medida que aumenta o número atômico, a massa atômica tende a aumentar continuamente. À medida que aumenta o número atômico, nós temos o calor específico tendendo a diminuir. Não são propriedades periódicas, são aperiódicas. São propriedades que ou apenas crescem ou apenas decrescem em função do número atômico. É claro que agora precisamos ver o que é uma propriedade periódica. Aí, propriedade periódica ou propriedades periódicas são aquelas que crescem e decrescem com o aumento do número atômico. Está aumentando
e diminuindo à medida que se aumenta o número atômico. Veja um exemplo aqui. Você tem uma propriedade qualquer periódica, não importa qual ela seja, e em função de Z, você percebe que ela aumenta durante um certo intervalo, depois ela diminui durante esse intervalo. Esse tipo de propriedade que cresce e decresce regularmente, nós chamamos de propriedade periódica. Existem muitas propriedades periódicas, mas vamos fixar bem a seguinte ideia. Quando eu, em função do número atômico crescente, eu tenho uma propriedade que aumenta durante um certo intervalo, depois ela diminui, para depois aumentar novamente, depois diminuir, esse tipo de propriedade que se repete com uma certa regularidade é o que nós chamamos de propriedade periódica. Há muitas propriedades periódicas e nós vamos analisar hoje duas dessas propriedades. Pessoal, a primeira propriedade que eu queria trabalhar é uma chamada raio atômico. O raio atômico é o tamanho do átomo. Como é que funciona o tamanho do átomo ao longo da tabela periódica? Como é que varia o tamanho do átomo ao longo da tabela periódica? Então vamos ao nosso quadro seguinte. Aí, você tem aqui o número atômico e o raio atômico correspondente. Antes disso, é bom lembrar que essa região da tabela é a região dominada pelos metais, menos o hidrogênio lá em cima, que é um caso especial, mas o resto aqui são metais na tabela periódica. Depois nós temos o lado de cá, esse conjunto de elementos formando os semimetais e, bem à direita, os chamados não metais. Quer dizer que com isso já fica clara essa distinção entre os não metais da tabela, os semimetais, os metais, além do caso especial do hidrogênio. O hidrogênio é aquele elemento que fica colocado lá no topo da tabela, é um elemento especial. Ora, o raio atômico na tabela periódica, ele varia de acordo com o seguinte processo. Ao longo dos grupos, digamos assim, dos subgrupos, das famílias do sistema periódico, à medida que nós descemos pelas famílias, o raio atômico aumenta. Agora, ao longo dos períodos das linhas horizontais, o raio atômico ele tende a aumentar para a esquerda. Quer dizer que o raio atômico ele converge para a região esquerda inferior da tabela. Elementos desta região são elementos que apresentam raios atômicos elevados. Agora, quanto mais eu andar na tabela para a direita e quanto mais eu andar para cima, menores serão os raios atômicos. E podemos até arriscar uma explicação. Se você desce numa família do sistema periódico, você está mantendo a mesma estrutura eletrônica externa, digamos assim, o mesmo aspecto da camada de valência, mas em compensação você está abrindo novos níveis de energia. Você está atravessando várias camadas eletrônicas. Consequentemente, o tamanho do átomo aumenta. Por isso que nas famílias o raio atômico aumenta para baixo. Agora, nos períodos, os elementos de um mesmo período apresentam todos o mesmo número de níveis de energia. Todos eles têm a mesma quantidade de camadas eletrônicas. Ora, à medida que você caminha para a direita na tabela, à medida que você aumenta o número atômico e caminha para a direita na tabela, você tem também a manutenção dos números de camadas, porém o aumento da carga nuclear, que passando a atrair mais o conjunto de elétrons da eletrosfera, provoca uma contração. Portanto, ao longo do período, à medida que o número atômico aumenta da esquerda da tabela para a direita, eu tenho um aumento da atração do núcleo sobre os elétrons da eletrosfera e, em consequência disso, uma contração da eletrosfera. Por isso que o raio atômico aumenta da região direita, isto é, da região dos gases nobres e ametais, para a esquerda na tabela, que é exatamente a região dos metais alcalinos terrosos e assim por diante. Uma outra propriedade periódica importante que nós queremos analisar hoje é o chamado potencial de ionização, ou melhor ainda, a energia de ionização. Vamos a ela. Aí, a energia de ionização, ela mede. A energia de ionização também é conhecida pelo nome de potencial, embora na verdade o nome energia de ionização seja mais adequado. Nós temos a energia de ionização com uma quantidade de energia para arrancar o elétron do átomo isolado no estado gasoso. Veja que a energia de ionização, ao longo dos períodos,
ela aumenta da esquerda para a direita. E que ao longo das famílias, das colunas, isso aí está aumentando para cima. Portanto, nas famílias, o aumento é feito para cima. Já quando você pensa em termos de período, você aumenta a energia de ionização para a direita. Não sei se você percebeu que o aumento dessa propriedade contraria exatamente o raio atômico. Quando o raio atômico aumenta na família para baixo, a energia de ionização diminui, ela aumenta para cima. Com uma explicação, conforme os átomos aumentam de tamanho, nós teremos essa energia de ionização cada vez menor, porque os elétrons externos ficam cada vez mais longe. No período, na linha horizontal, à medida que eu caminho para a direita e a eletrosfera sofre uma contração, a energia de ionização torna-se maior, porque é exigida uma maior quantidade de energia aplicada para se poder arrancar o elétron. E com isso, o raio atômico e a energia de ionização variam de forma oposta. Elementos de alta energia de ionização, na tabela periódica, são aqueles elementos que, por apresentarem alta energia de ionização, devem ter raios atômicos menores e assim por diante. E agora, pessoal, para a gente fechar a nossa discussão, um pequeno exercício de aplicação. Vamos a ele. Aí, esse exercício da FUVEST, ele diz o seguinte: eu tenho os elementos A, 18 elétrons, B, 17, C com 11 e D com apenas 2 elétrons. E nós queremos a família a que esses elementos pertencem e depois nós queremos que sejam colocados na ordem crescente dos potenciais de ionização, aquilo que eu chamei a atenção, energia de ionização. Como é que nós vamos fazer esse exercício? Ora, nós vamos simplesmente, pela estrutura eletrônica deles, abrindo a estrutura eletrônica, posicioná-los na tabela. Quem sabe a posição dos elementos na tabela, pela regra de variação, determina a ordem das energias de ionização. Vamos à nossa resposta. Aí, você tem os elementos devidamente posicionados. Olha lá o elemento C, com 11 elétrons. Você tem o elemento A e B, o A com 18, o B com 17, e o elemento D com apenas 2 elétrons. Como a energia de ionização aumenta para a direita e depois ela aumenta para cima, fica fácil perceber que na sequência das energias de ionização eu tenho C, tenho B, tenho A e tenho D, e com isso nós organizamos os elementos na sequência dos seus valores crescentes da energia de ionização. Essa é uma questão importante, porque a energia de ionização, assim como o raio atômico, permitirão chegar mais facilmente à eletronegatividade, que é o nosso próximo assunto. Até lá, então, até a vista.